esses três países ditatoriais, né, entraram em conflito. A Coreia do Norte começou a invadir a Coreia do Sul, quer dizer, ameaçou, né, atacar a Coreia do Sul. A China voltou a ameaçar Taiwan, querendo Taiwan e tal. E a Rússia invadiu a Ucrânia. E qual é o problema da Rússia com a Ucrânia? A Rússia ela não invadiu a Ucrânia por bel prazer. Ah, mas é a invasão da Crimeia, é outro contexto, não era Donald Trump. A Rússia sempre quis a Ucrânia. Cara, não é a Rússia que quer a Ucrânia, é Putin que queria a Ucrânia, é diferente. Ele queria. Até a chegada de Donald Trump em 2016. Teve aquele episódio da Crimeia, pá, beleza, acabou ali. Morreu ali quando Donald Trump chegou. Então o Putin tava na dele, vivendo ali a ditadura dele, boa, tal, não sei o quê. Mas o que aconteceu? A OTAN, ela queria fazer um quintal, ela queria botar uma base com armas nucleares também apontadas bem no quintal da Rússia. E o Putin se sentiu ameaçado. E o Putin falou, não, peraí, velho, não, tá errado isso aí. Pois agora eu vou invadir, pois agora eu vou fazer o que acontecer, vou mostrar que eu tenho poderio pra impedir isso. Foi isso que aconteceu. Não estou dizendo que o Putin tá certo. Como eu disse, a situação é muito mais complexa. O que eu tô querendo dizer é que o Zelensky é fantoche do Biden e a Ucrânia, ela foi usada como pretexto pela própria OTAN para se criar essa desestabilidade geopolítica que a gente está vendo hoje. Os Estados Unidos vão continuar na OTAN enquanto você estiver no cargo. Você se compromete que os Estados Unidos continuarão sendo membros da OTAN? Eles têm que pagar contas. Se eles pagarem suas contas, se não pagarem contas, mas a OTAN está se aproveitando de nós, iremos. Olha, as coisas. Primeiro, eles se aproveitam de nós no comércio das nações europeias. Eles não pegam nossos carros, eles não aceitam nossos alimentos, eles não aceitam nada. Nós os defendemos, então é um golpe duplo. Então, deixa eu te contar. Eu consegui colocar centenas de bilhões de dólares na OTAN só com uma atitude de seus países não vou proteger vocês a menos que paguem. E eles começaram a pagar. Isso totalizou mais de 600 bilhões de dólares. Isso é uma grande coisa. Caso contrário, eles nem estariam lutando. Eles não teriam dinheiro para lutar. Se eles estão pagando suas contas e estão nos tratando, justamente a resposta é absolutamente eu ficaria na OTAN. Mas se não, você consideraria fazer isso? Com certeza. Sim, com certeza. Não tem mais o que comentar. Eu acho que o Trump, ele entendeu qual é a jogada da OTAN. Né? A OTAN é apenas um sanguessuga globalista, assim como a ONU, a mesma coisa. Isso que o Trump tá fazendo agora, se o Ernesto Carneiro estivesse vivo e o Brasil fosse uma potência, né, tanto no sentido bélico como no sentido econômico, o Brasil não estaria numa organização como a OTAN de jeito nenhum. Passamos de conta que é uma organização tipo a OTAN que o Brasil poderia entrar ou fosse convidado a entrar. O Brasil não estaria dentro. Porque todo mundo que entende essa jogada globalista, né, percebe que cada país ali é apenas peça de um tabuleiro de xadrez global. O Trump percebeu que a OTAN ela queria começar esse tipo de conflito. Ela, assim, não diretamente, mas indiretamente provocar, mexer os pauzinhos, mexer as peças para que isso acontecesse, para desestabilizar a economia, para acelerar o grande reset. Já falei isso aqui N vezes, tá? Bom, vídeo vou parar por aqui. Se você é novo, se inscreva, ative o sininho. Caso você tenha ficado interessado no curso do Dublagem Pro AI, primeiro comentário fixado abaixo. Tô esperando vocês no próximo encontro. Tchau. Pessoal, vamos falar sobre a situação lá na Ucrânia, que, lamento informar, não tá boa não, hein? Essa notícia foi sugerida por Caldo de Cana, Argos Lopes e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o que tá acontecendo lá na Ucrânia, né? Parece que o desespero do Putin é maior do que a gente supunha e ele, de fato, vai invadir a Ucrânia. Isso é uma decisão terrível, né? O que ele fez, como que ele fez para justificar essa invasão de uma maneira que tenha tintas de legalidade, uma casquinha de legitimidade, ele reconheceu as regiões separatistas no leste da Ucrânia, né? Você sabe, a Ucrânia desde 2014, quando ela mudou o presidente, teve toda uma revolta popular lá na Ucrânia e coisa e tal, naquela época, a Rússia, ela invadiu a Crimeia, anexou a Crimeia totalmente, em tese a Crimeia ainda faz parte da Ucrânia, mas na prática já foi anexada pela Rússia desde 2014, mas naquela época também as províncias mais a leste, que é Donetsk, Lugansk, e na verdade tem outras cidades aqui próximas também, que são habitadas em sua maioria por russos, que têm uma lealdade muito grande à Rússia, né? Aliás, isso era um dos programas da Rússia durante a época da União Soviética, era colocar muitos russos em vários lugares das antigas repúblicas soviéticas, justamente para garantir esse tipo de controle, né? Mas enfim, essas regiões se rebelaram contra o novo governo da Ucrânia e vinham lutando uma guerra civil, né? Na prática, essa guerra civil separatista, eles queriam a separação dessa região de Donetsk e Lugansk, a gente já sabia desde o início que era financiada pelos russos, que era ajudada pelos russos e coisa e tal, mas tudo isso era não oficial. O que Putin falou agora é que oficialmente a Rússia reconhece a independência dessas repúblicas e vai ajudar elas militarmente, vai mandar tropas para lá para ajudar elas a manter a paz, né? Então isso realmente é uma questão bastante complicada, né? Ele conseguiu uma casquinha de legitimidade para botar o pé lá na Ucrânia, é território da Ucrânia, mas de fato a Ucrânia em termos de poderio militar não tem como bater na Rússia. A menos que a Europa e os Estados Unidos embarquem nessa história, a coisa vai ficar por isso mesmo, né? E se você tiver lembrado, até o próprio Biden deu essa chave, né? Deu essa dica para os russos lá atrás, num dos discursos atrapalhados dele, que ele falou: não, se você invadir só um pouquinho, a gente vai ter que ver como é que faz, eu não sei o que lá e coisa e tal, né? A grande dúvida que fica é, a Rússia vai entrar e vai anexar Donetsk e Lugansk. Ninguém tem dúvida mais disso, né? Essa ideia de fazer uma república independente, coisa e tal, é só um passo para. Mais adiante, essa república independente que foi criada ali, vai fazer um referendo e vai aceitar se unir à Rússia. Então vai ser isso que eles vão fazer para manter uma espécie de legalidade nessa apropriação de território. E tal como aconteceu na Crimeia, é muito pouco provável que a comunidade internacional vai interceder pela Ucrânia, né? Dá para entender perfeitamente por que a Ucrânia queria tanto entrar para a OTAN. Fez tanta força para entrar para a OTAN porque justamente ela está se sentindo neste problema. Tem muita gente lembrando da expansão da OTAN em direção ao oeste, coisa e tal. Eu acho que isso é uma desculpa furada do Putin. Ele não tem por que reclamar disso. Afinal, são os próprios países que pedem para entrar na OTAN. Não é a OTAN que fica forçando os países a entrar. Os países só entram se quiserem nessa aliança. E o que está acontecendo é que ele está mostrando, na verdade, por que tem tanto país querendo entrar para a OTAN, justamente para ter uma proteção contra a Rússia, né? Para quem não lembra, depois da dissolução da União Soviética, houve um tratado entre a Ucrânia e a Rússia, e que inclusive foi subscrito por outras potências do mundo todo, pela ONU, que a Ucrânia aceitou devolver as ogivas nucleares para a Rússia, porque lembra, a maior parte do arsenal nuclear russo estava na Ucrânia na época da União Soviética, porque era tudo na verdade a mesma coisa, não fazia muita diferença. Com o fim da União Soviética, a Ucrânia ficou com todas essas armas. Então ela aceitou devolver essas armas à Rússia com a promessa de que a Rússia nunca invadisse o território da Ucrânia. A gente está vendo, essa promessa já foi para o saco em 2014, com a invasão da Crimeia, e está indo para o saco mais uma vez agora, né? A questão toda é justamente isso. Por isso a Ucrânia quer tanto entrar para a OTAN, porque no caso dela entrar para a OTAN, ela ganha a proteção dos países ocidentais. No momento que ela está agora, ela está definitivamente num mato sem cachorro. E a grande questão que fica é, Putin vai parar em Lugansk e Donetsk, ou vai continuar e vai invadir o resto da Ucrânia? Enfim, isso é uma questão que a gente vai ficar sabendo nos próximos dias, né? Agora, vamos analisar esse próximo ponto de vista. Por que a Rússia fez isso? Como eu falei pra vocês, esse negócio todo de tratado, de OTAN, tratado de Minsk, isso é irrelevante para esse pessoal. É papelzinho que eles assinaram, eles desassinam, muda de novo, não quer dizer nada. A questão toda é sempre a mesma. O cara quer guerra, por quê? Quer guerra popular. Com isso ele consegue agora duas desculpas ótimas. Primeiro que na Rússia ele pode agora impor um monte de coisas como esforço de guerra, como ajuda de guerra e coisa e tal, e ninguém pode reclamar nada. Então isso abafa, por exemplo, certamente a crítica que estava vindo para ele na questão do fim da pandemia. E do outro lado também é basicamente a mesma coisa. O Biden também está adorando essa guerra, isso ajuda ele politicamente. Isso traz uma toda de todo mundo essa pandemia, como foi absurdo.
medidas tomadas por governos durante a pandemia, todo mundo revoltado com isso está pegando politicamente para muitos líderes, e olha só, eles arrumaram uma desculpa ótima para isso. Temos agora uma guerra com a Rússia para resolver, né? Então eles falam aqui dos vários pactos de segurança. Olha só, o Conselho de Segurança da ONU pediu uma reunião emergencial do Conselho de Segurança da ONU, porém, o Conselho de Segurança da ONU é presidido neste momento pela Rússia. E aqui vai agendar a reunião. Eu tô falando, cara, esses dispositivos positivistas e coisa e tal, no final das contas, não servem pra nada. No momento que o pessoal quiser, distorce para o interesse deles, e no final das contas não se chega a lugar nenhum, né? Então, ou seja, a gente tá vendo agora é que, olha só, esse pedacinho da Ucrânia já era, tá? Não vou enganar você, a Ucrânia não tem como brigar com a Rússia, ela devolveu as armas nucleares todas pra Rússia, não tem como brigar, e a única dúvida que fica é isso: a Rússia vai parar aqui ou vai embarcar e tomar a Ucrânia inteira, né? Isso seria a desmoralização completa do Biden, né? Porque o Biden, lembra, a Crimeia foi tomada em 2014, na época o Biden era vice-presidente, na época o Obama era o presidente. Muita gente na época criticou o Obama por ter sido fraco, por não ter deitado a Rússia com isso, e agora a mesma coisa parece acontecer com o Biden, né? O Biden, depois da desastrada saída do Afeganistão, conseguiu arrumar mais um problema internacional aí, né? Bom, é o que eu falei pra vocês, no final das contas, todo democrata gosta de guerra. Por quê? Porque, como eu falei pra vocês, é uma desculpa pra gastar dinheiro pra caramba, pra chamar quem não gosta de você, quem tá criticando você de traidor, né? Porque você tá numa guerra, a pessoa criticou você por qualquer motivo, você pode falar que ela é um traidor, um agente russo, e não sei o que lá, e no final das contas, né? Olha só. Então, no final das contas, isso daqui tá sendo muito útil para o Putin, é a única coisa que eu vejo. Essa guerra só perde. Os ucranianos são absolutamente irrelevantes em termos econômicos ou em termos geopolíticos, não tem nenhuma coisa que valesse a pena ali. Agora, ele certamente vai ser algo de, no mínimo, sanções comerciais, né? E por que ele está fazendo isso, então? A única explicação para isso é porque ele está mais frágil do que eu imaginei. Ele está com mais perigo de cair na Rússia do que eu imaginei, e daí ele requer mais força, mais as coisas absurdas do tipo invadir a Ucrânia, para tentar reviver politicamente lá dentro da Rússia. No final das contas, é isso que eles estão fazendo, e vamos ver até onde que vai isso daí. Por hora, se você for pensar, não mudou nada, porque os separatistas dessa região, eles já tinham ajuda russa. Já há muito tempo, todo mundo sabe que eles eram abastecidos, que tinham militares russos ali, todo mundo sabe que eram mantidos com dinheiro russo, com apoio russo. A questão toda agora é que isso vai além do apoio informal, vai também um apoio formal. E aí, de novo, fica aquela questão: se essa região ficar de fato, for só até ali, a Rússia invadir essa região, eu não creio que vai ter grande coisa. Os Estados Unidos já anunciaram sanções contra essa região, não contra a Rússia, contra a região de Donetsk e Lugansk. Essa região, ninguém pode fazer comércio com eles e coisa e tal. Mas é aquele negócio, a gente sabe que isso daí, essa independência desse país aí, suposto, é um passo intermediário. Em seguida, eles vão fazer uma votação e vão votar por se integrar com a Federação Russa, com o governo russo, né? Então, no final das contas, não deve fazer nenhuma grande diferença. Isso daí, a questão toda é: e aí, como é que vão ser as sanções à Rússia? Isso eu quero ver, porque isso pode fazer diferença, né? Então, a gente tem que ver o que vai acontecer agora em termos de sanções com a Rússia e se a Rússia vai parar ali ou vai continuar invadindo a Ucrânia. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Esse é o Cápsula e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje, dia 26 de julho de 2023. São 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E tivemos hoje cedo, agora há pouco, está acontecendo ainda, um ataque de mísseis russos a várias regiões da Ucrânia, inclusive aqui Zitomir e Kiev também foi alvejada e vários lugares. A gente não tem o resultado final disso, mas está acontecendo neste momento, né? A gente teve informações de ontem dos ataques que foram feitos nos últimos dias aqui na Crimeia e na região de Zaporizhia. A gente tem imagens agora mostrando a destruição que foi conseguida com isso, inclusive o helicóptero K-52 que foi derrubado alguns dias atrás, a gente anunciou aqui, a gente tem imagem dele também. Mas hoje, de novo, está tendo várias explosões aqui na Crimeia, não se sabe ainda se são mísseis ou se são drones, mas Yevpatoria está sem luz, está em blackout, e aqui na região de Krasnoperensk, eu acho que é assim que se fala, aqui nessa região aqui parece que teve muita explosão, então inclusive helicópteros sobrevoando a cidade e coisa e tal. A gente não tem muitas informações sobre isso, mas alguma coisa foi atingida por aqui na Crimeia. Hoje os ucranianos continuam o avanço, né? Bom, a gente tem uma notícia que não é muito boa: os russos tomaram uma cidade aqui, segundo oficialmente o vilarejo de Cherivka, aqui próximo de Svatov. Já vinha falando pra vocês que era preocupante esse avanço russo aqui nessa região, mas na verdade, segundo os ucranianos, eles tomaram 3 cidades e não são cidades importantes. A gente vai explicar por quê isso daqui. Por outro lado, os ucranianos estão avançando bem aqui em todos os eixos aqui ao sul, e particularmente em Staromayorsk, aqui já tem gente falando que já foi liberada pelos ucranianos completamente a cidade, né? Como a gente vinha avisando vocês, o norte da cidade já estava com os ucranianos, mas o sul ainda estava com os russos, né? Segundo estão dizendo, hoje ela foi totalmente liberada. E também a gente tem informações aqui de Klishivka, em que os ucranianos conseguiram avançar mais um bocado de coisa aqui, possivelmente tomaram já Andrivka e Klishivka. Mas qual é a situação? Eles chegaram a tomar Klishivka completamente, os russos contra-atacaram, foram todos dizimados, mas continuam tentando contra-ataques aqui. Então, por isso que não dá para dizer que Klishivka está liberada pelos ucranianos. Mas a situação lá está muito ruim para os russos. Eles estão fazendo o que o pessoal está chamando de defesa de carne. Nós vamos explicar isso daqui a pouco, né? Além disso, em termos de notícia, a gente tem a informação de que o Putin está conversando com a Dilma. Putin, pegue bastante dicas com a Dilma. Ela é uma pessoa muito inteligente, ela vai explicar como é que se bota dentro, como é que você faz para saudar a mandioca, e pede para explicar a questão da figura oculta. Você vai adorar isso. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Dom Cipilhas pela Lanterna do Vascão, Engenheiro EAD e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? E bom, antes da gente entrar no assunto propriamente dito, como eu falei para vocês, eu vou criar um outro canal em que eu vou passar a publicar esses vídeos da Ucrânia, tá? A partir do dia 1º de agosto. Então, o novo canal se chama Nono Império, né? Pode parecer um pouco presunçoso, eu não tenho certeza se eu gostei do nome não, tá? Nono Império Fit Justitia, que é latim para não existe justiça estatal, não existe justiça imposta à força. Enfim, mas é difícil achar um nome bom no YouTube, a maior parte dos nomes bons já foram tomados, então, por enquanto fica isso, depois mais na frente, se for o caso, a gente muda o nome do canal, não tem problema não. Então é Nono Império, o nome do canal, o link tá na descrição. Se você quiser entrar lá e já se inscrever no canal de uma vez, já vai ficando pronto para quando a coisa acontecer. A partir do dia 1º de agosto, os vídeos da Ucrânia vão sair neste canal, não no canal. Eu botei um vídeo lá, esse vídeo, o primeiro vídeo que eu fiz sobre a guerra da Ucrânia, eu subi lá, é um vídeo antigo, não tem nada ainda, mas vai começar a partir de agora, né? E depois eu vou até perguntar pra vocês o que vocês acham, se vale a pena transportar todos os vídeos que eu fiz deste canal aqui do Ancapsu pra lá, ou se é melhor deixar esses vídeos antigos no Ancapsu e passo a fazer os vídeos novos lá. Enfim, mas depois a gente discute isso. O importante só é você aproveitar, entrar lá no canal, já se inscrever pra garantir que... tem que também clicar aqui, ó, que vai ser todos, quero ser avisado de todos os vídeos. É pra você receber o aviso dos vídeos lá da Ucrânia, né? 1º de agosto.
Bom, outra coisa também importante eu avisar. Eu vou viajar para os Estados Unidos, eu já estava planejando fazer essa viagem há algum tempo, mas eu acabei de confirmar, já comprei as passagens todas, tudo certinho. Eu devo sair aqui do Rio de Janeiro no dia 17 de agosto, chego em Nova York no dia 18, aí fico lá, fico nos Estados Unidos quase um mês, vou ficar até o dia 14 de setembro. Mas eu vou visitar várias cidades lá nos Estados Unidos, depois volto aqui pro Brasil, né? Os vídeos vão continuar saindo todos normalmente, eu vou levar meu capsule móvel, igual eu fiz lá com a minha viagem na Ucrânia, e os vídeos vão sair normalmente. O que pode acontecer só é o vídeo da Ucrânia sair um pouquinho mais tarde, a partir do dia 18, por conta do fuso horário, né? Porque lá nos Estados Unidos ainda é o fuso horário ainda mais atrasado do que aqui no Rio de Janeiro, então, mesmo acordando cedo, depois eu preparando as coisas todas, talvez eu não consiga fazer o vídeo cedinho. Mas vamos ver, eu vou tentar manter o horário, tá? Bom, vamos então aos assuntos importantes do dia. Primeira coisa, tá tendo um grande alerta de ataque neste momento lá na Ucrânia, isso é coisa que tá acontecendo agora, uma hora atrás, né? Atingiram Zitomir, e parece que tem mísseis que deram a volta, que foram até Zitomir, e depois voltaram para Kiev também, né? Fizeram uma volta aqui. Além disso, os russos bombardearam a Ilha das Cobras aqui, a Zimli Island, né? Que fica nessa região aqui. Mas enfim, isso pode acontecer, a gente não tem informações sobre se foi alguma coisa atingida, não foi. Qualquer coisa eu falo para vocês amanhã, as informações sobre esse bombardeio que aconteceu agora há pouco, né? Bom, informações sobre ataques que tiveram nos últimos dias e que podem ser importantes. O Ministério das Relações Exteriores da Romênia anunciou que um navio romeno de bandeira romena que estava ali no porto de Remini foi atingido por pedaços dos drones russos que foram usados para atacar o porto, né? A gente explicou isso, esse ataque aconteceu há coisa de 2 dias atrás. Reni é esse porto aqui, ó, é um porto que fica bem aqui no cantinho da Ucrânia, perto da divisa com a Romênia e com a Moldova. Então é nesse cantinho aqui o porto, e os russos atacaram esse porto com drones para destruir o porto, só que atingiram também um navio romeno que estava ali na região, né? Por enquanto foi só estilhaços que atingiram aquilo ali, mas eu acho que devia ser acionar o artigo 5 de uma vez, afinal já foi um ataque à Romênia, né? Não creio que eles vão fazer isso, mas eu acho que deveriam. Bom, a gente falou alguns dias atrás também sobre um ataque na região aqui do norte da Crimeia, em Vesely, né? A base aérea de Vesely, que fica aqui próxima de Ankoi. Aqui, ó, Vesely é o nome da base aérea, que é essa base aqui, fica na cidade de Volnoye, aqui no norte da Crimeia, e foi atingida alguns dias atrás, e de novo a gente tem a informação, as imagens do que foi atingido lá, né? Parece que foi justamente essa parte aqui, onde havia uns depósitos de munição novos aqui, algumas coisas de munição novas que eles construíram, e isso teria atingido aqui essa região, né? E também você lembra que teve uma base de reparos que foi atingida também, tem aqui a imagem da base de reparos, que seria esse prédio aqui, ó, que também foi destruído ali na região, né? A base de reparos tem esse quintal grande aqui, onde ficam os equipamentos, e tem a parte de reparo em si que fica aqui no prédio, e o prédio foi destruído por esse ataque ucraniano há coisa de 2, 3 dias atrás, né? Bom, essa imagem aqui é impressionante, um helicóptero russo, um K-52, a gente falou sobre isso ontem, ontem, agora não lembro de exato, mas ele foi atingido, e agora a gente tem as imagens desse helicóptero sendo atingido, realmente impressionante a coisa. Aparentemente foi atingido no ar com um míssil, né? Os pilotos, os tripulantes não tiveram nem chance de sobreviver, né? Foi impacto direto mesmo. O míssil veio de cima, né? Atingiu direto o helicóptero. Não tiveram nem chance de fazer nada aqui. Bom, mas como eu disse pra vocês, isso aqui já é de hoje, né? Então agora, neste momento, na Crimeia, em Sevastopol, Krasnoperepovsk, existem sons de explosão e parece que as aeronaves estão voando, a travessia via ferry boat lá em Sevastopol está fechada, o pessoal não está falando nada, não tem nenhuma informação sobre o que está acontecendo especificamente, mas nesse momento, hoje, a gente tem essa situação aqui de barulhos de explosões nessa região aqui de Krasnoperepovsk, né? E também em Sevastopol e também aqui em Vatória, tá? Vatória aqui também houve barulho de explosão e está sem luz na cidade de Vatória. Isso tudo indica que os ucranianos fizeram mais algum ataque de drones ou mísseis hoje cedo lá na região, né? Aqui a imagem que a gente tem é só a imagem do helicóptero sobrevoando a cidade de Krasnoperepovsk. Bom, a gente tem algumas notícias, como falei para vocês já há algum tempo, os russos conseguiram um avanço próximo a Svatov, né? Eles aumentaram a cabeça de ponte no lado direito do rio Zerebets e agora estão controlando 3 vilarejos ali na região, Nadia, Sherivka e Novoyerovivka. São 3 vilarejos aqui e isso poderia parecer uma coisa meio catastrófica, né? Caramba, os ucranianos estão buscando tomar cidades lá no sul e os russos fazem uma entrada aqui, conseguem tomar 3 cidades de uma vez só. Mas eu vou explicar para vocês que a situação aqui é muito diferente, né? Primeiro que, vamos entender quais são essas cidades aqui. Svatov está aqui, né? Os ucranianos chegaram a avançar bastante, os ucranianos chegaram a Opivka chegou a estar na mão dos ucranianos, mas depois essa linha de frente que foi deixada de lado, os russos tomaram essa parte aqui. E, o problema todo eles estavam na margem esquerda, né, que é a margem leste, Rio Zerebets, não tem problema, Rio Zerebets é a defesa natural dos ucranianos, mas alguns dias atrás, a gente já falou do os russos tentaram vários vetores de ataque aqui na região norte, aqui em Luhansk, tentaram aqui em Kupiansk, não conseguiram ir longe, tentaram aqui em Kriminá, não conseguiram ir longe, tentaram em vários lugares, a gente falou sobre isso, o único lugar que eles conseguiram avançar foi aqui, né, infelizmente eles conseguiram de fato em Kovalivka, e segundo eles estão dizendo que eles tomaram Serivka, mas também Nadia e Novoyerovivka, essas 3 cidadezinhas aqui foram tomadas pelos russos, né, e, bom, isso é preocupante, isso não é uma coisa boa, mas não tão grave quanto poderia parecer, porque, na verdade o que está acontecendo é isso aqui, é Kovalivka, isso passa aqui você tem Novoyerovivka e Serivka tá aqui e Nadia tá aqui, ó. Repare que são 3 cidades muito pequenas, é tudo coisa, vilarejo de uma rua, e é tudo na parte baixa da região, né? Novoyerovivka também é só um vilarejo, não tem nada na parte baixa aqui da prefeitura, né? Os ucranianos ainda dominam as aldeias, então, ou seja, isso aqui não tem muito difícil, os conseguem fazer um avanço significativo aqui. Não é preciso cuidado, preciso prestar atenção, toda essa região alta é dominada pelos ucranianos, então, e mesmo dá a impressão de que o mapa aqui que eles colocaram aqui, né, dá a impressão de que falou tudo, né? Mas não, avançou aqui nos lugarejos aqui, avançou nas partes baixas, né? Aqui esse canal italiano explica como é que é que foi o avanço que os russos fizeram. Eles fizeram avanço por aqui e por aqui também, né? Mas os ucranianos estão nas partes altas ainda, então provavelmente, eu espero que isso daqui seja uma técnica de defesa em profundidade dos ucranianos, ou seja, eles deixaram os russos avançar nesse sentido, porque é um sentido altamente favorável para eles fazerem um contra-ataque, e agora que os russos avançaram, eles podem atacar com muita facilidade a partir da parte mais alta aqui, esses avanços russos nessas 3 cidadezinhas aqui que foram teoricamente tomadas, né? Eu imagino que seja isso. Vamos aguardar os próximos dias. Não é uma boa notícia, não estou dizendo isso, mas evidentemente não é uma notícia
ruim quanto pode parecer isso daqui. Mais preocupante é justamente a cabeça de ponte no rio Zerebetes, porque o fato de eles terem conseguido essa cabeça de ponte e estarem fazendo operações aqui do lado de cá, significa que estabeleceram uma cabeça de ponte muito significativa aqui nessa região, né? Os ucranianos vão ter que lidar com isso. É lógico, a prioridade da Ucrânia agora é lá no sul, é limpar o corredor de terra, né? Justamente para permitir o retorno da Crimeia. Os ucranianos, quando resolverem retomar Luhansk, é relativamente fácil retomar essa região aqui. Essa região é uma região pouco habitada, não é muito habitada, são grandes campos, tá vendo? Ao contrário daqui, que você vê muitas cidadezinhas por aqui, essa região aqui é relativamente fácil de ser tomada, então os ucranianos não estão preocupados, isso não é a prioridade, eu acho que eles vão tomar isso daqui, mas muito mais importante é justamente fazer isso daqui, porque aqui você tem a possibilidade de simplesmente inviabilizar a Crimeia dos russos, né? Bom, e justamente ali no sul é onde os ucranianos estão colocando o grosso das forças. Aliás, esses ataques ali no Luhansk, que são dos russos, o interesse é justamente tentar fazer os ucranianos botarem mais reservas lá pra cima, né? Enfim, as forças ucranianas, segundo Raibar, retomaram ataques de larga escala ali próximo de Robotny, muito equipamento pesado, eles estão dizendo, muita coisa está acontecendo ali. Isso já é a segunda vez que a gente ouve falar nos últimos dias que os ucranianos aceleram as operações ali em direção a Robotny. Isso é esperado, tá, gente? Robotny está muito bem guardada, né, muito bem protegida, os russos montaram uma linha defensiva muito forte aqui, e a ideia é essa mesma, a questão é que quando romper essa linha, a coisa deve ficar muito mais tranquila. Enfim, muita coisa está acontecendo aqui em Robotny, inclusive tem algumas imagens aqui, ó, seria do ataque que está acontecendo hoje lá em Robotny. As fontes russas dizem que 20 veículos armados do padrão OTAN, mais 15 que seriam Bradleys, estariam atacando as linhas de frente ucranianas. Eles disseram que já destruíram 5 deles até aqui, ou seja, é uma grande concentração que está indo para lá. Quando destruir alguns desses veículos, eles foram feitos para serem destruídos mesmo, não é para guardar. Enfim, a coisa está avançando ali, parece que os ucranianos estão realmente aumentando a temperatura. Isso daqui é uma imagem do satélite de Robotny, dá para ver aqui um grande incêndio dentro de Robotny, e nessa posição aqui, né, ou seja, como vocês sabem, essa cidade, os ucranianos eles já estão aqui no nortezinho da cidade, já estão entrincheirados aqui no norte, também aqui na parte leste da cidade já tem muitas tropas ucranianas. A questão é dentro da cidade em si e alguns complexos de trincheiras que tem por aqui que são bastante difíceis de tomar. Aparentemente os ucranianos atingiram alguma coisa nessa região aqui e tá pegando fogo com muita vontade ali. Bom, falando de Staromayorsk, então até aqui foi a região de Robotny, sabemos que a velocidade dos ataques aumentou, mas não temos ainda nenhuma novidade daqui, né? Staromayorsk é essa região aqui, de novo a situação, os ucranianos dominam o norte da cidade, o sul ainda estaria com os russos, mas conforme o pessoal está mostrando aqui, as forças russas estão deixando suas posições e sendo atingidas lá em Staromayorsk, né? As forças armadas ucranianas disseram que os ucranianos avançaram dentro da cidade, conseguiram avançar mais aquilo ali, e as imagens aqui são imagens de reconhecimento aéreo que mostram a briga dentro da cidade, né? Mostram a imagem da cidade. Isso aqui é a cidade de Staromayorsk, tá, gente? Não é porque é uma cidade pequena mesmo, tá vendo? Não é grandes prédios, grandes cidades, é uma cidadezinha, algumas casinhas aqui, outras casinhas ali, então isso daqui é o que está acontecendo lá, né? Aqui parece que tem mais imagem, é a mesma coisa que eu botei no outro aqui, é a mesma coisa que eu botei aqui. Parece que os ucranianos destruíram uma região ali, um local onde os VDV russos estavam alocados e capturaram vários paraquedistas ali em Staromayorsk e também pegaram planos, pegaram a contagem de mortes ali, ó. Então isso é uma coisa que é muito importante para ter a visão, né, de exatamente como é que está indo o ataque ucraniano, você ter acesso a esses documentos, que são documentos internos dos russos, isso acaba sendo útil, né? As fontes russas disseram que a situação está muito complicada em Staromayorsk e aqui também, isso aqui é o que ele estava falando aqui, ó, as fontes russas, a situação está muito complicada em Staromayorsk com a possibilidade de que a Ucrânia tome controle de todo o vilarejo, né? Hoje a gente viu aquele vídeo dos russos abandonando suas posições dentro do vilarejo. Isso daqui é o blogger russo falando, já traduzido, né? A situação está maior, é muito complicada, existe a possibilidade do inimigo tomar controle do vilarejo. Bom, nós vamos ter que bater nele de novo. É lógico, os russos vão fazer contra-ataques, fizeram isso várias vezes, né? Tentaram várias vezes retomar Makarivka, não conseguiram. Agora o próximo passo é estar maior. Exatamente quando os ucranianos tomarem aqui, os russos vão tentar fazer contra-ataques aqui e novamente não vão conseguir. E a coisa toda vai se mudar para Zalitne, Vajania, que é essa outra cidade aqui. Esse é o caminho. Olha só, tem informação aqui que, segundo algumas fontes, Staromayorsk já está liberada dos bastardos russos. Já seria oficial isso, né? Eu ainda não vi a mensagem oficial do exército ucraniano mesmo falando isso. Mas esse pessoal costuma ter informações antes da gente, então é possível que de fato Staromayorsk já tenha sido liberada aqui, né? Mas vamos aguardar, porque não seria a primeira vez que eles falam isso daí nessa situação, né? Bom, e onde teve mais avanço ainda foi ali na região de Klishivka, né? Como a gente falou ontem, em Klishivka, aqui ao sul de Bakhmut, os ucranianos conseguiram uma situação muito favorável, eles tomaram a colina 197 aqui, essa colina, alguns estão falando que é a altura dela, mas eu não sei se é a altura não, então eu acho que eles mineram no mapa as colinas, aquelas que não tem nome, né? Para justamente poderem referenciar na hora de usar fogo de artilharia, esse tipo de coisa, então eles têm esse padrão de numerar as colinas nas regiões, né? Mas pode ser a altura também, não sei. O fato é que eles estavam chamando de colina 97 e aqui entre Andriivka e Klishivka